Olá pessoal, Geoffrey Saraiva falando, tudo bem? Hoje a temática vai ser a reforma trabalhista. Tema bem atual e conflitante de diversos setores da sociedade que foram aprovados recentemente pela Câmara dos Deputados, né? Então, entre as grandes novidades legislativas, a priori, eu acredito que houve uma tentativa de atualização das relações trabalhistas em atenção especial com os próprios julgados que a gente observa nos diversos tribunais do trabalho espalhados pelo Brasil. Porque, vejamos, existem muitas peculiaridades que só são definidas em ocasião de sentenças ou acórdãos, já que a legislação trabalhista ela não apresenta, ela não é tão clara nesses aspectos. Há quem propugna, os defensores, a CLT é uma legislação muito antiga que precisa ser atualizada. Não é tão verdade, mesmo sendo uma legislação antiga, ela foi constantemente atualizada pelas súmulas do TST, pelas OJs e etc, né? Mas então vamos lá, o que realmente importa, que são os pontos que eu considero os principais. Vamos lá. Foi estabelecido a questão da jornada intermitente, né? Ou seja, o serviço agora ele é permitido ser de forma descontínua, podendo o obreiro trabalhar em dias e horários alternados, desde que ele complete sua produção em horas. A remuneração ela tem que ser agora feita por escrito e conter o valor da hora de serviço, ou seja, se a pessoa ganha um salário mínimo, divide-se pelas horas efetivamente trabalhadas e vai chegar a um denominador comum de quanto ela deverá receber, né? Trabalho remoto, que é um tema atual por demais em nossa realidade que milita na área, que inclusive alguns tribunais e no próprio setor público é admitido o trabalho remoto, que ou seja, a pessoa trabalha, desempenha sua função, produz, mas não está no local físico de prestação de serviço, né? Porém, tudo que o trabalhador usar em casa, apetrechos de internet, computadores, impressoras, scanners, etc., deverá ser formalizado com o patrão via contrato. E o controle será feito por tarefa ou por produção, né? A questão do descanso dentro da jornada de trabalho. O trabalhador que trabalha no regime de 8 horas, ele tem o seu descanso, ou intervalo para almoço, digamos, até 2 horas. Hoje em dia esse intervalo pode ser negociado e que o intervalo mínimo vai ser de 30 minutos. Ou seja, se o trabalhador quiser usar seu descanso um tempo menor, consequentemente ele vai sair mais cedo do seu trabalho. As férias, outro ponto importantíssimo, ela pode ser fracionada em 3 vezes, sendo que a primeira não pode ser menor do que 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos, devendo se atentar que ela não pode se iniciar no período de 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal. Antigamente, até nos dias de hoje, a gente observa que quando a pessoa vai solicitar suas férias, ela faz a requisição que seja numa sexta ou seja numa véspera de feriado para aumentar efetivamente esse período de férias. Agora a reforma vai trazer uma vedação quanto a isso, né? A contribuição sindical é um ponto importantíssimo porque a gente vê uma grande insatisfação com os trabalhadores no geral por conta desse desconto que é feito em seu dia de trabalho. Hoje ela vai deixar de ser obrigatória para ser opcional, porque o que a gente percebe? Que muitos sindicatos se mostraram distantes da realidade dos obreiros, não atendem os seus anseios, desvirtuam até a figura do sindicato, porque o sindicato, a figura dele é de ser aquele protetivo que protege o obreiro, e a gente vê os sindicatos, é uma crítica pessoal, por vezes politizado por demais, esquecendo a própria bandeira do próprio obreiro, né? Isso é uma triste realidade. E é uma proposta que eu considerei benéfica ao trabalhador, já que ele vai escolher se quer destinar ou não algum valor, né? Quanto à demissão, o contrato pode ser extinto de comum acordo e quando ocorrer essa convergência de vontades, o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS vai ser reduzida pela metade. E o empregado vai poder utilizar até 80% do seu FGTS depositado. Lembrando que se ele escolher essa via, ele vai ficar impedido de se beneficiar do seguro-desemprego, né? É uma consequência lógica. O seguro-desemprego era para auxiliar o empregado, enquanto ele procura um novo emprego e se restabelece. Já que ele vai ter acesso a outras verbas, nada mais justo ou lógico esse seguro ser vetado, né? O transporte até o trabalho. Hoje a gente figura as horas itinerary,
Hoje não vai ser mais computado na hora de trabalho. As ações trabalhistas, as reclamações trabalhistas, sendo bem sincero, para o trabalhador hoje buscar o seu trabalho, mesmo que não lhe tenha um argumento fático consistente, por conta dos diversos princípios protetivos, ele não tem nenhum tipo de penalidade se eu fosse um processo na seara civil, por exemplo, quando você demanda alguém, você é condenado a pagar honorário, o vencido paga para o vencedor, se você mentir no seu processo, você vai pagar litigância de má-fé, e etc. Na Justiça do Trabalho era dificílimo verificar esse fato. Agora, vai ocorrer, hoje em dia, se você faltar 3 audiências seguidas na sua reclamação, o seu processo é arquivado, sem nenhum ônus para o reclamante. Agora vai ocorrer um ônus, né? E quando da rescisão contratual, hoje é obrigatória a presença da homologação pelo sindicato, né? Com a mudança, vai ser feito na própria empresa com o advogado do patrão e do trabalhador, se houver interesse. E a gravidez. O trabalho da mulher gestante em ambientes insalubres pode ocorrer durante o período gestacional, desde que a empresa apresente um atestado que garanta que não há risco para o bebê. E, obviamente, que se efetivamente houver um risco nessa gestação para o bebê, um risco comprovado, a empresa, obviamente, será demandada e vai responder pelo que cumpriu ou omitiu nesse laudo, né? E as mulheres demitidas, ela tem até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez. Então, pessoal, esses são os pontos que eu considero que são de maior impacto, destacando para o fim da contribuição sindical obrigatória e a remuneração também é interessante. E acredito que a pauta do descanso, que vai poder ser negociado esse intervalo, também é bem interessante para os trabalhadores. Obviamente, nós teremos talvez um aumento de litígios na seara trabalhista por conta desse período de adaptação da nova legislação, algumas situações que vão ficar talvez omissas e alguns novos problemas que poderão surgir, obviamente. Mas o tempo vai se encarregar de organizar essa pauta, organizar essa reforma para adequar os interesses dos trabalhadores. Lembrando que os princípios que protegem o obreiro não foram revogados, continuam a existir, só que teremos uma nova ótica na aplicação dessa legislação. Um abraço, fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida que seja pertinente, pode deixar no comentário, enviar-me um e-mail e não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem vocês acham que queira ou tem interesse com o conteúdo. Um abraço e até mais.